Questão 2 da FUVEST, segunda fase, 2022. Para possibilitar a exploração de Marte, é necessário viabilizar a viagem de retorno à Terra. Vai vendo? Uma das formas de tornar os voos de retorno possíveis é produzir combustível a partir da água encontrada em Marte. Para tanto, o hidrogênio seria gerado por eletrólise da água e posteriormente utilizado na reação de Sabatier. Ele não perguntou, mas deixa eu só te mostrar aqui, né? Nós temos o processo de decomposição eletrolítica, onde a água, via passagem de corrente elétrica, se decompõe em gás hidrogênio, H2, e também gás oxigênio, meio mol. Tudo bem? Legal. Bom, nessa reação, da reação agora de Sabatier, o combustível é gerado pela reação do hidrogênio, aqui produzido pela eletrólise da água, com o dióxido de carbono, em temperaturas e pressões elevadas e na presença de um catalisador de níquel, resultando na produção de metano e água e na liberação de aproximadamente 165 kJ de energia por mol de CO2. Então, perceba que aqui nós temos uma reação que é exotérmica. Bom, vou fazer a reação aqui. A reação, ele falou que é a reação de Sabatier, né? Então, ele mostra para a gente que o gás hidrogênio H2, que foi produzido via eletrólise da água, vai reagir com o dióxido de carbono CO2, que pode ser aí pego da tripulação, né? Gera um equilíbrio químico, um equilíbrio dinâmico, onde será produzido o combustível, que é o gás metano, CH4 está aqui, juntamente com H2O. Então, nós temos H2O no seu estado líquido. E essa reação, né, eu vou colocar aqui como sendo líquido, né? Essa reação libera aproximadamente 165 kJ de energia para cada mol, né? Perceba que aqui ele falou para cada mol de CO2, é isso? Isso. Beleza. A reação, para balancear, ó, nós temos um carbono entrando, um carbono saindo, está balanceado. Nós temos 2 oxigênios aqui entrando, vou colocar 2 oxigênios aqui saindo, beleza? Aí vamos ficar com 4 hidrogênios, com mais 4 outros hidrogênios, são 8. Então, eu vou balancear aqui para 4 mols. Então, a proporção estequiométrica é de 4 para 1 para 1 para 2. Belezinha? Legal. Então, deixa eu ver o que ele pergunta aí nos itens. Ó, o item A, ele fala no gráfico lá, que ele mostrou na folha de resposta, já coloquei aqui para gente, para ficar mais fácil, beleza? Está representada a quantidade de metano gerada pela reação de Sabatier em função do tempo na temperatura T1, depois que o equilíbrio foi estabelecido. Nesse mesmo gráfico, represente a quantidade de metano, CH4, em função do tempo em uma temperatura T2 maior que T1, que então é depois, claro, do equilíbrio ter sido estabelecido. Então, perceba uma coisa, né? Na reação de Sabatier, que ele mostra aqui para a gente, nós temos uma reação que é exotérmica, ela libera energia na forma de calor. Como é o equilíbrio químico, é importante a gente sempre ressaltar que a reação direta ela é condizente com o sinal do ΔH. Se a reação é exotérmica, quem é exotérmica é a reação direta. E a reação inversa, ela é endotérmica. Tudo bem? Agora ele fala para a gente que a temperatura que ele quer é uma temperatura T2, só que é maior do que T1. Então, deixa eu ver o gráfico aqui que ele mostra para a gente, né? Ele falou, ó, a temperatura T2 ela é maior em relação a essa que está marcada aqui no nosso gráfico, T1. Nós sabemos uma coisa, toda vez que a gente aumenta a temperatura numa reação em equilíbrio químico, consequentemente, a gente vai deslocar sempre para a reação que é endotérmica. Sempre que há um aumento da temperatura, o deslocamento de equilíbrio químico se dá no sentido da endotérmica. A endotérmica é a inversa. Sendo assim, a quantidade de metano, se eu for deslocar para a endotérmica, como é o caso, nós vamos então consumir o metano e a água para deslocar o equilíbrio químico aqui para a esquerda, produzindo mais hidrogênio e CO2. A quantidade do metano, então, vai ser inferior na temperatura T2 em relação à temperatura T1. Deixa eu pegar aqui a nossa reguinha, né? Deixa eu dar aqui, girar um pouquinho ela, vem, agora sim. Então, quer dizer ó, que na temperatura T2, a quantidade de metano que vai ser produzida vai ser menor em relação a T1. E por que isso? Porque em temperaturas elevadas a gente desloca o equilíbrio químico sempre na direção da endotérmica, e a endotérmica nesse caso é para a esquerda, gastando metano para produzir hidrogênio e CO2. Beleza?
Espero que tenha ficado claro aí esse item A. Bora para o item B. Ele fala que no gráfico também aqui na folha de respostas está representada a quantidade de metano gerada pela reação de Sabatier em função da presença do catalisador de níquel, né? No mesmo gráfico, represente a quantidade do metano esperada em função do tempo na ausência do níquel. Explique o efeito do catalisador na energia de ativação da reação de Sabatier. Bom, não precisa nem ser só na reação de Sabatier, pode ser em qualquer reação aí que é catalisada, né? À medida que a gente coloca um catalisador, eu vou abreviar aqui, se não abreviei não, toma cuidado, né? Na hora da prova jamais abrevie. Um catalisador, o que ele faz é sempre diminuir a energia de ativação dos processos, que é uma barreira energética a qual os nossos reagentes precisam saltar para a geração dos nossos produtos. Toda vez que você diminui a energia de ativação pela presença de um catalisador, o que acontece é aumentar a velocidade do processo. Mas uma coisa importante ser ressaltada. Aqui nós vamos aumentar a velocidade da reação, o que significa dizer que nós vamos produzir a mesma quantidade que seria produzida na ausência do catalisador, só que num tempo inferior, num tempo menor, porque a velocidade está sendo mais alta, né? Então, o que a gente consegue ver é o seguinte. Se a gente pegar aqui uma reguinha, ó, a quantidade máxima que ele está demonstrando no nosso gráfico de gás metano que ele vai produzir está aqui nessa nossa linha vermelha, né? Isso com o catalisador. Beleza. Agora, se nós estivermos sem o catalisador, a gente vai produzir essa mesma quantidade. A única coisa que vai mudar é que o tempo para a gente chegar lá naquela curva em vermelho, né, ela é maior. Então, a gente vai descrever um gráfico assim, ó. Então, ele vai, com uma dificuldade mais alta, né, o tempo vai sendo maior para conseguir produzir a mesma quantidade. Então, esse gráfico aqui, em azul, está sendo demonstrado na ausência do catalisador sem o níquel metálico. Tudo bem? Legal. Então, esse foi o nosso item B. Agora, no item C, ele fala o seguinte: escreva a equação balanceada da reação de Sabatier. Pronto, a gente já escreveu aqui antes mesmo de ele ter perguntado, né? Então, esse é o nosso item C aqui começando. Legal. Considerando apenas a composição atmosférica da Terra e de Marte, apresentada aqui na tabela a seguir, explique, com base no equilíbrio químico, por que essa reação não seria indicada para gerar o metano na Terra. Então, ele está falando, ó, por que não é aconselhável gerar metano na Terra? Deixa eu ver aqui. Nós temos nitrogênio, oxigênio, argônio e dióxido de carbono. O único que participa da reação aqui, dentre esses 4 componentes que ele colocou na Terra, é o dióxido de carbono. Então, vamos olhar para ele, né? Aqui, em Marte, nitrogênio e argônio também não participam desse equilíbrio químico. Só temos o dióxido de carbono. Beleza. Então, olha só. Se nós tivermos em Marte, a quantidade de dióxido de carbono ela é bastante elevada, né? Então, se eu considerar aqui que nós estamos em Marte, os marcianos lá produzem grande quantidade de dióxido de carbono. Então, uma alta concentração de CO2. Se nós temos uma alta concentração de CO2, ao aumentar a concentração desse cara, ele vai deslocar o equilíbrio para minimizar o efeito dessa grande concentração. Então, ele desloca aqui para a direita, produzindo mais metano, né? Então, nesse caso, ele vai deslocar para a direita, o que vai favorecer a produção justamente do metano. Então, por que ele fala, ó, não seria indicado gerar metano na Terra? Porque se nós estivermos aqui na Terra, como a gente pode observar, a concentração do metano, a concentração do dióxido de carbono, CO2, ela é muito inferior em relação aí, neste caso, a Marte, né? Então, na Terra, o que aconteceria é uma baixa concentração, baixa concentração de CO2 vai fazer com que o equilíbrio ele se desloque. Então, desloca para aqui a formação justamente de CO2. Então, desloca para a esquerda. Se ele vai deslocar para a esquerda, ele vai diminuir a concentração do metano, porque o metano vai reagir com a água para gerar CO2 e gás de hidrogênio. Belezinha? Uma questão bonitinha que envolveu aí equilíbrio químico e cinética química. Muitas vezes a gente até confunde um pouco do equilíbrio com a cinética. É bem comum aparecer esse tipo de coisa. Comenta aí se você achou essa questão fácil, média ou então difícil. Não esqueça de deixar o like para essa resolução. Bora à questão número 3.